Tito 3:1. Essa é a palavra de Deus para a igreja dele. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Amém. Senhor, te damos graças. Senhor, nos dar a Tua palavra e o Teu Espírito e prometer que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Nós confiamos em Ti nesta hora, Senhor. Confiamos que o Senhor vai me ajudar a falar aos meus irmãos, e o Senhor vai ajudar toda a igreja a compreender a Tua santa palavra, e que posteriormente o Senhor mesmo nos ajudará a praticá-la, Senhor. O Senhor nos fará lembrar disso, o Senhor nos dará um poder sobrenatural que vem da vida do Senhor Jesus para que possamos cumprir o Teu santo mandamento. Porque nós confiamos no poder do Espírito Santo que opera agora nos Teus filhos, Senhor. Nós não confiamos na carne, mas confiamos em Ti, confiamos nessa grande salvação que o Senhor operou em todos nós, e nós Te agradecemos por isso, Senhor. Nos ajuda nesta noite, nos ajuda com todas as dificuldades que temos, Senhor, e nos ensine, Senhor, a Tua verdade, tira as nossas dúvidas, que a Tua palavra seja clara, Senhor, para nós. Nós Te pedimos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, este capítulo, início do capítulo 3, os irmãos lembram que a última vez que nós compartilhamos, Paulo estava falando que a graça de Deus educa a todos, e nós vimos como que a graça de Deus educa, muitas vezes corrigindo, né, as nossas vidas para que todos os filhos de Deus sejam maduros e sejam maduros na casa de Deus, tendo o nosso Deus como esse Pai amoroso, mas um Pai que não deixa os seus filhos por sua própria vontade, mas Ele traz os seus filhos na obediência, na correção e na disciplina e nos faz amadurecer. E logo em seguida o apóstolo Paulo, então, ele meio que muda de assunto, mas ele, em toda essa carta, ele vai falando da obra da salvação, de coisas espirituais, e vai aplicando em coisas do dia a dia e em dificuldades que os irmãos tinham ali em Creta. E essa aqui era uma grande dificuldade que eles tinham, e me parece que é uma grande dificuldade que temos hoje, nos nossos dias, principalmente aqui no nosso país, com os governantes que nós estamos tendo. Os irmãos conhecem, sabem de tudo que se passa aqui, tudo que se passou, né, nas eleições, e como os irmãos, a igreja se portou no meio de tudo isso. Nós vamos ver o que a palavra de Deus ensina com relação a isso. Esse grande Deus que nós cantamos, o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Por causa dele, nós devemos, então, obediência aos homens que ele coloca, que ele investe a sua autoridade temporariamente neste mundo. É porque o nosso Deus é tão glorioso, tão majestoso, e ele tem toda a autoridade, é que então os filhos de Deus e a igreja de Deus devem obedecer
todas as autoridades que Deus mesmo coloca. Então hoje nós vamos, de maneira bem prática, ver como que a palavra de Deus diz para nos portarmos diante de, por exemplo, o presidente da República, diante do ministro Alexandre de Moraes. É bem atual essa escritura que nós vamos meditar hoje. Então, nesse início do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai continuar orientando a Tito. Tito tinha uma missão, os irmãos lembram? Era pôr em ordem a igreja lá em Creta. E além da instituição de presbíteros, Tito deveria ensinar os irmãos a viver uma vida santa, cheia de boas obras. Que isso é o resultado inevitável da salvação. É uma vida santa, cheia de boas obras. É a vida de Cristo se manifestando naqueles que são salvos. Então Tito estava fazendo isso, ele estava vendo a situação ali de Creta e ajustando a vida dos irmãos, o comportamento deles, segundo a verdade. Então Paulo começa aqui com lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes. Os irmãos lembram que Paulo já falou com relação à autoridade algumas vezes nessa epístola, né? Já compartilhamos sobre a sujeição dos filhos com os pais, da esposa para com o marido, do escravo para com os senhores. E agora, especificamente, Paulo vai falar da obediência e sujeição aos governantes. E esses governantes não da igreja, os governantes de fora, o governo civil. As pessoas que, em sua grande maioria, não eram crentes, mas que eram autoridades ali em Creta. E a ilha de Creta, na época que Paulo estava escrevendo a carta, ela estava sob o governo romano, já havia muitos anos. Mas antes, os gregos eram uma democracia. Então, era uma democracia, eles votavam, tinha todo o sistema deles lá. E o Império Romano veio, acabou com tudo isso, e eles já estavam há muito tempo sob o governo romano. E os historiadores dizem que o ambiente ali era bem tumultuado, porque eles não aceitavam muito bem os romanos ali governando eles. E isso já é um problema, mas somado ao grande número de judeus que viviam ali em Creta, e formava também uma boa parte da igreja local, e os irmãos sabem que os judeus também tinham muita dificuldade em aceitar um governo estrangeiro. Os judeus chamavam os gentios de cães. Então imagine os cretenses querendo voltar à democracia, era o Império Romano ali dominando, os judeus que achavam que os romanos eram cães, e era esse o ambiente ali da ilha de Creta. E além disso, os mestres judaizantes, lembram dos falsos mestres que a gente compartilhou? Os judaizantes? Eles ensinavam que os adoradores do Deus verdadeiro não deveriam obedecer às autoridades pagãs, idólatras. Vocês não devem obedecer essas pessoas aí, são pecadores. E para completar o cenário, os cristãos não contavam com a simpatia do Império Romano. Não é verdade? Os irmãos conhecem a história. Ali nos primeiros séculos da igreja, os cristãos foram terrivelmente perseguidos pelos romanos.
Isso só foi mudar com Constantino no século IV. Então a coisa não era boa também para quem era cristão. Eles eram perseguidos, maltratados. E o próprio apóstolo Paulo, provavelmente, quando ele estava escrevendo essa carta, ele estava preso. Preso por quem? Pelo Império Romano. Então, Paulo era um preso do Império Romano escrevendo essa carta. Ele também poderia ter muitos motivos para se rebelar contra o Império Romano. E, muito provavelmente, quem era o imperador era Nero, pelas contas que os irmãos sabem também um pouco da história de Nero. Esse era o ambiente lá em Creta, quando Paulo escreveu isso. Era propício para revoltas, para rebeliões, para todo tipo de revolução. E os irmãos lembram que os judeus achavam que Jesus ia ser um governante político, né, que ia fazer uma grande revolução, e depois do Senhor Jesus surgiram outros ditos messias que fizeram tentativas de sair do jugo do Império Romano e causou muita destruição, que por fim, no ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída. Então esse era o contexto dessa, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. E os termos usados aqui, para essa palavra aqui, autoridades e aos que governam, eles englobam desde a autoridade suprema do Estado, ou do Império Romano, até os níveis mais baixos que representavam o governo. Lá em Creta, Paulo estava falando aqui do imperador romano, do Senado romano, dos cônsules, dos procônsules, dos deputados, governadores de províncias e de ilhas. Todo o sistema de governo romano está embutido aqui nesse sujeitem aos que governam e às autoridades sejam obedientes. Algumas Bíblias têm algumas traduções que variam, né, esses termos, mas a ideia é essa. Então, Tito, ele precisava lembrar os irmãos, ele precisava chamar a atenção novamente deles, de que como cristãos, eles deveriam se sujeitar aos governantes romanos e todos aqueles que estavam instituídos como autoridades em Creta. O desejo deles serem livres dos romanos não deveria ser motivo para que eles se revoltassem, para que eles se indispusessem contra as autoridades ou participassem de qualquer revolta, mesmo que os governantes fossem ímpios e maus e maltratassem os cristãos ou qualquer tipo de cidadão ali em Creta. Deixa eu deixar a Bíblia no cantinho aqui, está me atrapalhando. O apóstolo Pedro também instruiu a igreja que estava dispersa por várias regiões sobre esse tema. Se os irmãos quiserem abrir, 1 Pedro 2, versículo 13. 1 Pedro 2,13 diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana. Por causa de quem? Está escrito aí. Por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus,
que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Segundo o apóstolo Pedro, a causa da nossa obediência às autoridades civis é o Senhor, não é? Isso que ele escreveu aí? Por causa do Senhor. Porque é o fato essencial, é que toda autoridade foi dada a Cristo. Nós não cantamos há pouco? Toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus, não sobrou autoridade para ninguém. Ninguém tem autoridade. Está tudo com Ele. E Ele dá temporariamente para quem Ele quer, para realizar o que Ele deseja. É por isso que Pedro fala para sujeitarmos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei ou todo mundo que for nomeado, toda a autoridade que provém do Estado deve ser obedecida. Porque a quem nós estamos obedecendo de verdade é o Senhor. A sujeição ela é ao Senhor que está ali numa pessoa, temporariamente. E essa honra, quando o Pedro fala que honrai ao rei, não é uma bajulação falsa. A Bíblia não vai falar para a gente ser um bajulador de reis, mas é tudo falso, tudo mentiroso. Só que ele chegar aqui, não, tal, não sei o quê. Não, excelentíssimo, tal. Aí o excelentíssimo sai, aí ele já vira tudo quanto é nome que a gente vê o pessoal aí falar no YouTube. Não, é uma honra verdadeira. Não é uma obediência de conveniência, mas sim uma opinião sincera da dignidade do seu ministério e representantes da autoridade divina. É uma honra real, considerando aquela pessoa como um ministro de Deus. O presidente da República do Brasil, o Lula, ele é um ministro de Deus, quer você goste disso ou não. E os ministros que ele nomeou são ministros de Deus. E estão com uma autoridade que vem de Deus. E a palavra de Deus diz para nós honrarmos essas pessoas de verdade, não de mentira. Porque eles são representantes da autoridade divina. No Salmo 82, eu estava lendo, o Salmo 82, Deus diz que ele está na Assembleia dos Deuses. E esses deuses que a Bíblia diz, você vai continuar a ler o texto, ele está falando dos governantes da terra. São deuses com D minúsculo. É como se os governantes da terra fossem subregentes, nomeados por Deus para governar as nações. E Deus chama reis de todo tipo. Se você olhar na Escritura, ele levantou Faraó só para mostrar o juízo dele, não foi? Sobre os deuses do Egito. Levantou Nabucodonosor, não foi? Nabucodonosor era uma pessoa boa? Você já chegou a dar uma olhadinha na história? E a palavra de Deus vai ainda mais. A prova dessa opinião sincera que nós temos com relação a essas autoridades é que se a gente conseguir cumprir o que está escrito em 1 Timóteo 2:1, realmente
parece que já algo verdadeiro está acontecendo no nosso coração. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 2:1. Paulo fala assim, ó, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quem são todos os homens aqui? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Você tem conseguido orar pelo Alexandre de Moraes e pelo Lula? Sinceramente, pedindo a Deus para que Deus dê sabedoria para esses homens, para que governem, e todos os outros governantes, para o prefeito aqui de Santa Bárbara. Não é uma ordem minha. São versículos da Bíblia que nós gostamos de pular. A prova dessa honra sincera é que nós conseguimos lembrar desses homens e orar por eles. E pedir a graça de Deus, para que Deus ajude essas pessoas que estão como ministros de Deus e têm uma grande responsabilidade, terão que prestar contas de tudo que eles fazem. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo aos Romanos disse, vamos abrir lá em Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Por ele instituídas, todas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste a quem? A ordenação de Deus. E aos que resistem, trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. São ministros de Deus, ordenados por Deus, e Deus deu a eles o direito de usar a espada ou usar da violência para vingar e castigar os que praticam o mal. Mas como que a gente vai fazer com os maus governantes, né? Porque parece que Paulo está achando que todo mundo aqui é bonzinho, né? Vamos abrir lá em Jeremias 27. Jeremias 27 é quase o que aconteceu no final de 2022. Jeremias 27, 5. Jeremias 27, 5.
Eu fiz a terra, isso é Deus falando, eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo. Quem que é esse servo de Deus? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, e a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele será subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor. Eu, por meio dele, eu destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, e seus médiuns, e seus feiticeiros, os quais dizem que não se sujeitem ao rei da Babilônia. Jeremias estava falando aqui ao povo de Israel. Falou, não escutem os seus profetas, os seus videntes aí, que eles vão falar para vocês não se sujeitar a Nabucodonosor. Versículo 10. Porque suas profecias são mentiras, e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês, e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Versículo 16. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo, assim diz o Senhor, não ouçam seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles profetizam mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia, e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Foi isso que o Senhor disse ao povo de Israel quando o Império Babilônico estava vindo para dominar ali. E o que os irmãos acham que o povo de Israel fez? Vocês já leram essa história? Eles se rebelaram contra o rei da Babilônia e foram destruídos, porque eles escutaram os falsos profetas e os videntes. E o Nabucodonosor, os irmãos conhecem, ele era um ímpio, uma pessoa que fez coisas terríveis. Mas aqui está Deus falando que ele mesmo tinha chamado o servo dele, Nabucodonosor, e que era para o povo de Israel colocar o seu pescoço sob o jugo de Nabucodonosor e obedecer Nabucodonosor. E por que Deus mandou Nabucodonosor? Sempre quando existe um governante mau, um governante ímpio, isso é juízo de Deus contra o povo, é castigo. É castigo, é culpa do próprio povo. Deus está executando juízo usando governantes maus, que vão perseguir os bons e vão louvar os maus. Eles vão fazer o contrário do que eles devem fazer. Algumas aplicações aqui.
O cristão, ele não deve participar de revoltas e de revoluções contra as suas autoridades civis. Provérbios 24, 21 diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois. Quem é aqueles dois? O Senhor e o rei, Deus e o rei. A ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Não te associes com os revoltosos. Devemos ser cumpridores de toda a lei existente no local que vivemos, mesmo se a gente não concordar com elas. Inclusive o pagamento de todo tipo de imposto, de tributo requerido pelos governantes. Romanos 13, 6, continuação do texto que nós lemos, diz assim: por esse motivo também pagais tributos. Por que devemos pagar tributos? Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. O cristão deve obedecer às ordens das autoridades civis enquanto elas não usurpam a autoridade dada por Deus. Ou seja, enquanto elas se mantêm no escopo de atuação determinada por Deus e ordenam coisas lícitas. Lembra que falamos isso da outra vez? Quando o rei fez a estátua de ouro e pediu para os amigos de Daniel, né, se dobrar, eles não se dobraram. Mas eles participavam do governo, eles estavam ali ajudando aquele império como escravos. Mas quando eles pediram uma coisa contra a vontade de Deus, aí eles falaram: não, aí não. Aí você está passando da autoridade que Deus te deu. As autoridades civis não têm jurisdição para governar a igreja. Esse é um importante destaque. Deus mesmo colocou Cristo como cabeça da igreja e levantou seus ministros para governá-la. Dentro da igreja tem governo, que não é o governo de fora. Deus colocou seus ministros para governar a igreja. O governo civil não tem autoridade para regular a forma do culto. Vocês vão começar o culto, é só no máximo 1 hora, tal. Imagina, se o governo fizer uma lei, essa lei a gente pode ignorar porque não importa. O governo civil não tem autoridade na igreja. Ele não pode determinar a doutrina da igreja, não importa. Se eles falarem que a gente não pode ler Romanos, a gente vai continuar lendo Romanos. Tudo que está escrito lá. Falar que o comportamento homossexual é pecado, e vamos continuar falando. Não importa que lei que exista. Porque o governo civil não tem autoridade dentro da igreja. A frequência de reuniões, só pode reunir 1 vez por semana, não sei o quê. Não aconteceu isso aí na pandemia? Quiseram falar que não podia nem cantar mais no culto. Não pode cantar porque senão o vírus vai pegar, não sei o quê. Não pode mais ter culto. Esse tipo de lei, a gente simplesmente ignora ela. Porque o governo civil não tem autoridade na igreja. Da mesma forma, o governo civil não tem autoridade no escopo familiar. Deus colocou uma autoridade dentro da família, que não é o prefeito, o governador, o deputado, não é. É o homem. E essa autoridade deve ser exercida com auxílio da esposa. Se tiver uma lei falando como que a gente tem que se comportar em casa, né, como que o homem deve tratar a mulher e tudo mais, quiserem regular isso daí a gente pode ignorar também. Questões relacionadas à educação dos filhos.
por exemplo, são de responsabilidade dos pais. E o governo não tem direito de remover os filhos dos pais e educá-los à sua maneira. Claro na Escritura, educação dos filhos, responsabilidade dos pais. O governo pode fazer o que eles quiserem, que nós simplesmente podemos ignorar. Exatamente. A Bíblia diz para usarmos a vara na correção. Pode ter a lei que for, nós devemos continuar o que Deus disse. Vamos continuar então. Ele diz assim: estejam prontos para toda boa obra. Então, seguindo ali, obedecer às autoridades, estar sujeitos e tudo mais, estejam prontos para toda boa obra. Assim como Pedro disse lá no texto que a gente leu, pela prática do bem, e Paulo aos Romanos, fazei o bem e terás o louvor dela, no texto a Tito, Paulo ensinava da mesma maneira, que os irmãos fossem cidadãos excelentes, não apenas no sentido de não fazer o mal, mas vivendo de uma maneira produtiva e útil, para promover o bem-estar geral entre os homens. E veja que interessante aqui, ele começa com estar pronto. Isso denota que essas boas obras poderiam ser requisitadas pelas autoridades. E a igreja, devido à sujeição e obediência, ou os irmãos, os cidadãos crentes deveriam obedecer quando um governante demanda alguma coisa, quando ele requer uma boa obra. O nosso irmão Agostinho de Hipona, lá ele nasceu em 354 e morreu em 430. Ele pôde se orgulhar quando o imperador Juliano, esse é um imperador romano conhecido como Juliano o Apóstata, ele foi depois de Constantino, foi batizado, cresceu como um cristão, mas quando ele virou imperador, ele apostatou. Ele falou, não quero mais saber desse negócio de cristianismo, eu quero voltar aos deuses antigos romanos. Essa moda aí que o Constantino fez, está tudo errado, a gente tem que voltar de volta como era antes. E ele escreveu textos, combatendo ferozmente o cristianismo, e ele era um imperador intelectual e com muitos argumentos, e ele pediu então, o Agostinho disse que ele pediu para os cristãos para que eles voltassem a sacrificar e oferecer incenso para os deuses oficiais do Império Romano. E os irmãos, diante de todos os perigos e de todas as ameaças, eles não fizeram isso. O imperador Juliano pediu e eles falaram, não, a gente não vai. Não vamos acender incenso, não vamos fazer nada disso. Mas Agostinho disse que quando o imperador Juliano convocou os cidadãos para lutar pelo império, os cristãos se apressaram para a frente da batalha. Esse homem ímpio que estava querendo que queimasse incenso, eles não queimaram, mas quando ele falou, chegou a guerra, vamos se aprontar e vamos lutar para defender o império. Eles foram, um exército de 80 mil homens. Imagine se os irmãos que são militares aqui no Brasil, imagina um negócio esquentar assim, algum governante falar, tem que ir agora defender. Vamos pegar aí as armas e assim devemos fazer, desde que a guerra seja justa. Aplicação. Então, o Agostinho disse assim, eles distinguiram entre o seu eterno Senhor e o seu governante terreno. E ainda assim renderam obediência ao seu governante terreno por causa do seu Senhor eterno. Uma aplicação é que nós devemos atender aos chamados dos governantes para servir ao bem público. Não é isso que está dizendo aqui? Estejam prontos para toda boa obra.
que pode ser isso daí nos nossos dias? O serviço militar. Você pode ser chamado lá para o serviço militar, você precisa ir. Aqueles que são do exército mesmo pode ser chamado para... Aqui no Brasil a gente é bem pacifista, né? Mas imagine em outros países. O serviço militar para defender a nação. O serviço eleitoral, muitos irmãos aqui são chamados, não são? Para servir lá de mesário e tudo mais. Serviço de emergência e desastres, quando acontece alguma coisa, o governo pode pedir ajuda, ou pode pedir que ajude os bombeiros, ou coisa do tipo. Participação em conselhos e comissões, às vezes o governo pode requerir, estamos montando um conselho aqui para tal assunto, os irmãos devem atender. Participação de júris, né, Paulinho? Estejam prontos para toda boa obra. A hora que o governante civil pedir, se não for contra a palavra de Deus, a gente deve atender e servir ao bem-estar geral. Tito 3:8, logo em seguida ele diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras, porque são coisas proveitosas aos homens. E ele vai continuar aqui: não difamem a ninguém. Aí complicou, hein? O que eu mais vejo hoje em dia são os pastores no YouTube descendo a lenha em todos os governantes que você imaginar. E xingam de tudo quanto é nome. Safado é o mais bonito que eu costumo ouvir. Mas a palavra de Deus diz assim: não difamem a ninguém. E isso aqui, irmãos, está no contexto imediato. Ele ainda está falando das autoridades. Não difamem a ninguém. Paulo segue ordenando que os irmãos em Creta não falassem mal de ninguém, mesmo dos governantes ímpios. Não deveria falar nada que prejudicasse o nome e o caráter dessas pessoas. Não deveria dizer algo que sabiam que não era verdade sobre alguém. Nem mesmo meias verdades ou distorções de fatos sobre elas para as prejudicar. Não deveria zombar, não deveriam escarnecer. Ou eles não deveriam ressaltar as qualidades ruins de uma pessoa e omitir as boas. Nem dizer que tiveram maus motivos para tomar certas atitudes, uma vez que seus motivos são desconhecidos. Com quanta facilidade nós falamos: tal governante fez isso por causa disso, por causa daquilo outro, ele é assado, ele é ladrão, ele é do PCC, ele é dos Illuminates, de não sei o quê. Coisas que nós não temos a menor ideia, são ilações, são coisas que falam por aí, que a gente não sabe nem do que a gente está falando. E a gente continua junto. E pau, e não sei o quê. E difamamos as pessoas. Difamamos os ministros de Deus, que Deus chamou Nabucodonosor de servo, e no Salmo chama eles de deuses. Tudo isso era algo que os falsos mestres judaizantes tinham muita facilidade em fazer, porque eles rejeitavam ser governados pelos gentios não temente a Deus. O que os falsos mestres faziam era isso.
descer a lenha nos governantes ímpios. É um bom sinal para a gente prestar atenção nesse tipo de comportamento. Ou um péssimo sinal, né? O apóstolo Pedro, no mesmo contexto em que escreveu sobre a obediência e honra devido às autoridades, ele continuou ali, falou dos escravos e dos senhores, ele escreveu assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando uma autoridade nos insulta, devemos seguir os passos do nosso mestre, que ele não revidava. Quando um governante fizer a gente sofrer injustamente, devemos seguir o nosso mestre, que ele não fazia ameaças, mas ele deixava Deus julgar. O meu Pai vai julgar vocês. E ele cita aqui o nosso Senhor, ele diz, o nosso Senhor, ele sofreu injustamente, não foi? Então siga os passos dele, sofra injustamente. E quando você for insultado, não revide. E Cristo sofreu injustamente por causa de quem? Não foi por causa do imperador romano, foi por causa de mim e de você. Nós causamos a injustiça para o Senhor e ele sofreu injustamente, mas ele não revidou. Ele, quando sofreu, não fez ameaças, mas ele entregou aquele que julga com justiça. Pedro argumenta que Cristo também sofreu injustamente, sofreu por causa da maldade dos outros, que nesse caso éramos nós. E quando era insultado, não revidava, nem fazia ameaças, mas se entregava à justiça divina. É isso que nós estamos ouvindo nesses dias? Quando alguém está sendo perseguido, ou se julga perseguido, os cristãos de hoje, não, eles fazem ameaças. Eles não seguem os passos do Senhor. Eles revidam. Mesmo diante de governantes ímpios que perseguem a igreja, que nos fazem injustiça, que nos insultam, não devemos revidar com difamações e calúnias, o que costuma ser bem comum nos nossos dias. Então foi só um versículo até agora, irmãos. Vamos para o próximo. Nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Paulo está dizendo para Tito, lembrar os irmãos, que eles não deveriam ser briguentos, tanto em palavras como fisicamente, que entram em discussões, disputando e se esforçando por coisas que não têm nenhum proveito, criando confusão no governo civil, na igreja, na vizinhança, na família. O cristão não é esse daí, ele não é esse que cria confusão. Ele prefere sofrer o insulto, ele prefere sofrer o prejuízo do que fazer um rebuliço. Eles deviam seguir os passos de Jesus, que era manso, não gritava, não entrava em discussões tolas, preferia sofrer o prejuízo e tratava com respeito e humildade pessoas de todos os níveis. Não era assim? Ele tratava os ricos, os pobres, os judeus, os gentios, os membros da igreja, os ímpios, tratava todos com mansidão. O apóstolo Paulo seguiu o exemplo do mestre. Quando ele foi chamado de louco por Festo, os irmãos lembram desse episódio? Que era o governador romano da Judéia. Paulo estava fazendo a sua defesa
diante de Festo. E Paulo falou. Chegou uma hora que Festo falou para ele assim, ó: estás louco, Paulo? Você está maluco, Paulo? As letras te fizeram delirar. O Festo insultou Paulo. Falou: Paulo, você está louco, você está viajando. Como que Paulo respondeu para ele? Atos 26, 24. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Excelentíssimo Festo. Ele não chamou o Festo de safado, de tudo que você imaginar. Não. Festo falou que Paulo estava louco, zombou dele. E ele falou: ó, excelentíssimo Festo, não estou louco. Essa gentileza equilibrada e mansidão são frutos do Espírito que devem ser buscados e desenvolvidos por nós. E Paulo então ele dá aqui um argumento diferente daquele que ele deu em Romanos, da sujeição às autoridades. E aqui é claro que não é só com autoridades, né, que nós devemos tratar com respeito, mas todos os homens, como diz aqui, né, para com todos os homens. Paulo vai dizer assim: pois nós também outrora éramos. O argumento de Paulo para ordenar que os cristãos também tratem com respeito todos os homens, nesse contexto os ímpios, as autoridades, era que nós também éramos ímpios. É simples assim. Nós também éramos. Quando Deus nos salvou. E ele diz nós, ele mesmo se inclui. Por que a gente vai tratar mal o ímpio lá de fora, o governante, o juiz? Nós também éramos, como eles. Por que agora vamos tratá-los mal? Então Paulo vai agora dar uma pequena lista de características que descrevem todos nós, toda a humanidade, e é a base para a continuação que ele vai falar que Deus nos salvou. Isso aqui é com a lista que ele vai entrar agora aqui, é com o que nós entramos na salvação. E depois os irmãos vão ver que todo o restante é o que Deus fez, a gente não entra mais, a gente não faz mais nada. É só Deus que está fazendo nos próximos versículos. Então, porque nós éramos assim. Como que nós éramos? Nécios. Nécios quer dizer pessoas sem entendimento, estúpidas, ignorantes, que não pensam segundo a verdade. Nós éramos assim, estúpidos, nécios. Nós também éramos desobedientes. A palavra no original aqui é pessoas de coração duro, não dispostas a serem convencidas por Deus, devido à sua rebelião contra Deus. Não fazem a vontade de Deus. Duro, inflexível. Nós também éramos assim. Nós também éramos desgarrados, aqueles desviados do caminho da verdade, enganados, confundidos, afastados, descuidados, vagando pelos seus próprios caminhos, como diz em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Somos nós. Como eles são, nós também éramos. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres, presos e servindo os desejos e impulsos da carne corrompida pelo pecado, destruindo o corpo e a alma para servir esses desejos que atuam como senhores. O foco e objetivo das suas vidas é sentir o prazer carnal. Esse éramos nós. Nós éramos também, Paulo falou assim. E ele diz que nós também, como os ímpios, vivíamos na malícia e na inveja, inclinados a fazer o mal.
maldosos por natureza, mesmo que às vezes o mal não seja realizado externamente, com a vontade pervertida, desejando praticar o mal, malignos, tendo prazer em ver o mal ocorrendo com o próximo, não se alegrando com o bem do próximo, desejando que o próximo esteja em um nível mais baixo que o nosso e fazendo o possível para que ele desça ainda mais, vivendo em malícia e inveja. Esse éramos nós. Nós éramos odiosos e odiando-nos uns aos outros, andávamos assim. O que quer dizer odiosos? Abomináveis, repulsivos, detestáveis. Pessoas que ativamente rejeitam o que é bom, detestando e abominando o próximo, porque se eu sou detestável, o Celso vai me detestar, porque eu sou detestável. E ele também é detestável, eu vou detestar ele. É um odiando o outro, porque todos somos odiáveis. Odiosos, né? Paulo vai falar, ó, não difamem as pessoas. Não pensem que vocês são alguma coisa. Vocês também eram como eles. Se alguma coisa aconteceu com vocês, foi Deus, na sua graça. Você não tem do que se orgulhar. Não tem como estar com o nariz empinado com aqueles que são ímpios. Ah, eu não vou obedecer aquele prefeito lá, tá louco. Ele é um ímpio, ele nem sabe o que ele está falando. Nós também éramos. A igreja é um povo retirado por Deus dentre os pecadores e ímpios, sem ter nenhum mérito por isso, mas apenas por causa da graça e misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Apesar de agora a igreja estar numa posição muito privilegiada e elevada, a igreja não deve tratar com desprezos de fora, nem pessoas comuns, muito menos as autoridades. E eu gostaria de encerrar com dois textos que eu retirei das Institutas da Religião Cristã, que foi escrita por João Calvino. João Calvino era francês e quando ele escreveu essa sua obra mais famosa, ele dedicou ao rei Francisco da França, o qual perseguiu muitos cristãos e protestantes da sua época. Inclusive, o próprio Calvino teve que se refugiar em Genebra, na Suíça, por causa da perseguição ali na França. Então, ele escreve a obra, a principal obra dele, e ele dedica essa obra ao rei Francisco, que estava ali perseguindo. Então, eu vou ler um pedaço, um trecho da dedicatória para os irmãos. Ele diz assim: ao potentíssimo, ilustríssimo monarca Francisco, rei cristianíssimo dos franceses, seu príncipe, João Calvino suplica a paz e a saúde em Cristo. Quando me dediquei a esta obra pela primeira vez, nada estaria mais longe dos meus pensamentos, ó brilhantíssimo rei, do que dedicá-la à sua conclusão, à vossa majestade. Havia apenas o desejo de ensinar alguns rudimentos pelos quais seriam formados para a verdadeira piedade os que tivessem experimentado algum zelo da religião. Eu me apliquei a esse trabalho sobretudo pelos nossos franceses, embora entendesse que muitos deles estivessem famintos e sedentos de Cristo, percebia que muito poucos eram imbuídos de um conhecimento minimamente correto. E assim ele segue a dedicatória ao rei da França. Então ele vai explicar todo
a base, os fundamentos da religião cristã para o rei da França, defendendo os protestantes, explicando, né, a doutrina, rebatendo as acusações da Igreja Católica. Então ele segue todo esse livro e ele dedica o último capítulo desse livro à obediência civil. E nas últimas palavras do livro ele escreve assim: mas naquela obediência que temos mostrado ser devida à autoridade dos governantes, estamos sempre fazendo a seguinte exceção que deve ser observada como primária. Tal obediência nunca significa nos desviarmos da obediência a Ele com E maiúsculo, a quem os desejos de todos os reis devem estar sujeitos, a cujos decretos suas ordens devem submeter-se. E quão absurdo seria que, ao satisfazer os homens, se incorresse em seu desprazer, né, no desprazer de Deus, por cuja causa se obedece os próprios homens. Portanto, o Senhor, com S maiúsculo, o Senhor é o Rei dos Reis, o qual, quando abre sua santa boca, deve ser o único a ser ouvido. Antes de todos e acima de todos os homens, depois dele, estamos sujeitos àqueles homens que se encontram com autoridade acima de nós, mas exclusivamente nele, no Senhor. Se ordenarem algo contra o que ele mandou, que não façamos nenhum caso, seja quem for que o mande. Foi assim que ele encerrou o livro que ele enviou para o rei Francisco da França. Os irmãos percebem o equilíbrio? Tratou o rei como rei, mas deu o recado para ele de quem era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É assim que nós devemos nos portar diante dos ímpios, irmãos. Amém.